Muito bem, começa mais um debate Itapiranga e hoje temos aqui na nossa bancada os candidatos a conselheiro tutelar aqui no município de Itapiranga. Sejam bem-vindos, o Bruno Toiler e a Arielle Schneider. Tudo certo aí com vocês? Tudo certo. Bom, vamos acho que começar se apresentando, né, Arielle? Então vamos começar contigo aqui, uma breve apresentação, né? Depois a gente vai se aprofundando cada vez mais e o Bruno também depois. Tudo bem, então, boa tarde, né? Boa noite para o pessoal que está nos assistindo. Eu sou a Arielle Schneider, sou natural de Santa Fé Baixa, interior aqui de Itapiranga. Para quem às vezes acha que conhece, não conhece, sou filha da Lore e do Rock, né? E todo mundo já mais ou menos se localiza. Passei alguns anos fora do município a trabalho, tive algumas experiências profissionais bem bacanas. E há um tempo atrás, há uns 12 anos atrás, mais ou menos, então eu retornei para Itapiranga por problemas familiares, né? Caiu uma chavezinha lá e eu achei bacana voltar, mais perto da família e tal. E dentro disso eu fui reconstruindo a minha estrutura profissional, né? Falando um pouquinho desse lado. E acabei chegando na área de trabalhar com jovens, na educação profissional dos jovens, dentro do programa de aprendizagem, tanto industrial quanto comercial. Então, eu tenho formações nas áreas de segurança do trabalho, gestão de pessoas, psicologia organizacional do trabalho e atuo em salas de aula hoje, né? Há 8 anos já estou em salas de aula com essa galera, né? E eu gosto bastante, então, isso fala muito de mim, né? Sou mãe da Laura e do Felipe, que são 2 crianças muito, muito bonitas, muito queridas, saudáveis, né? São os meus peixinhos, os meus amorzinhos, né? E estamos aí. Acho que com a nossa conversa, depois a gente vai dar para se conhecendo um pouquinho mais. Mas, vai lá, Bruno, contigo. Meu nome é Bruno Toiler. Primeiramente, boa noite, boa tarde para quem está nos assistindo. Eu sou natural de Itapiranga. Nasci e me criei na linha Chácara, aqui perto da cidade. E trabalhei no comércio, em Itapiranga. Passei 4 anos fora de Itapiranga também, acabei retornando. E aí perdi minha esposa. Tenho um filho, no caso, né? Hoje ele está com 14 anos. Constituí nova família com a minha esposa Lucy da Silva Verlang. Né? Moro hoje no Baú, em Abaú, no interior. E tem mais um enteado, Eduardo, e a Luísa. Né? Então, eu voltei para Itapiranga, trabalhei um período aí, como eu falei, perdi minha esposa, e aí surgiu, na época, a ideia de me inscrever para o Conselho Tutelar, né? Então, hoje sou conselheiro tutelar desde naquela época, no caso, né? Já está buscando aí um novo mandato, né? De mais um tempo. Arielle, vamos entrar num outro assunto que é interessante, porque o público que nos assiste, às vezes ele desconhece algumas particularidades do processo. Então vamos indo gradativamente na nossa conversa aqui para o pessoal entender lá fora. A eleição é dia 1º de outubro, é isso? Isso mesmo. Tá, isso é de manhã? Das 8 da manhã até as 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. O pessoal pode ir lá no horário que ficar melhor, né? Vai ter várias urnas, então se imagina que não vai ter muitas filas, né? Então vai ser bem bacana. Levar título de eleitor, um documento de identidade e fazer a escolha, né, do melhor candidato. As sessões, elas são ocupadas, algumas daquelas das próprias eleições, né? Isso. Para o pessoal entender. É muito idêntico, então, para o pessoal entender. E eu queria que o Bruninho, até por já ter tido um pouco mais experiência, falar um pouquinho da necessidade da população ir votar. Esse momento que a população tem de praticar isso que a gente conversou antes aqui. Explica um pouquinho para nós do porquê que a população tem que sim parar, pensar e a importância que vocês têm. Então, primeiramente, tem que escolher alguém e eles têm que ir lá votar. Então, é esse momento que a população tem que expandir, ir lá e votar. Inclusive, a gente faz a fala sempre para o pessoal vir votar.
Qual a necessidade? O povo que vai escolher os conselheiros tutelares que vão estar representando o povo. É um voto de confiança para o candidato que eles escolherem, né? A necessidade de votar, no caso, não é obrigatório. O voto é facultativo. Vota quem quer, né? Mas é importante votar pelo serviço prestado do Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, na verdade, ele presta serviços lá dentro que não são divulgados, porque são serviços que envolvem crianças e adolescentes. Pode ser colocados números na mídia, mas não pode ser informado o que é, tipo assim, feito diariamente. De dados, né? Isso, a proteção de dados das crianças. Então, essas coisas não são divulgadas porque às vezes se comenta alguma coisa ou está em circulação na mídia local, né, e a pessoa logo liga, aquela pessoa esteve em tal lugar, coisa assim. Então, isso acaba como é que eu vou dizer? Não pode de forma alguma expor. Acaba expondo uma criança, um adolescente, né? Não, isso. Mas a importância de voto e muito importante que o povo venha votar para exercer sua cidadania, né? Então, a gente tem o direito de votar, vamos votar, né? Vamos escolher um candidato, temos candidatos capacitados, né? E vamos escolher um candidato e vamos às urnas. A urna é eletrônica, né? Ela é só perfil. Isso. Inclusive, lá eles têm a relação dos eleitores e é confrontado com o título de eleitor ou com a identificação que a pessoa leva, o documento de identificação com foto, né? Então, eles confrontam a lista de eleitores do município com o voto que o nome da pessoa que está indo lá votar, né? Tudo como se fosse uma eleição. Isso. Inclusive, assim, digita o número do candidato, não digita o nome, digita o número do candidato, vai aparecer a foto e o nome do candidato lá, né, na telinha, e aí confirma. Gente, é importantíssimo. Depois nós vamos entrando devagarzinho nos assuntos. Tu falou já, o Bruno já deu um spoiler ali de situações, de exposição, de como atua até um profissional no cuidado, no zelo, né, de não expor. Mas eu queria que, Arielle, tu colocasse para nós a questão do perfil, porque para ser um conselheiro tutelar, você previamente tem que ter um perfil. Podia explicar para nós um pouquinho? Posso tentar, né? Então, primeiro a municipalidade, né, dentro do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, eles divulgam um edital, né? E esse edital que vai regrar toda a situação, desde da posse, depois, as atividades. E ali eles trazem algumas solicitações baseadas no ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tem algumas questões como a idade mínima, né, Bruno? 21 anos. Eles pedem ou uma formação específica na questão da assistência social, ou então você precisa ter no mínimo 2 anos de experiência comprovada no trabalho com crianças e adolescentes, reconhecida idoneidade moral, você tem que ter uma recomendação de uma pessoa pública, né, que vai te dar uma carta de recomendação, dizendo que você é uma pessoa boa, uma pessoa idônea para poder fazer essa função. A documentação de cartório eleitoral, de registro criminal, civil, judicial completo, tanto federal quanto estadual, assim, é imensa, digamos assim. Eu até me chamo a atenção porque eu tinha um erro no nome da minha mãe no cartório eleitoral. E por isso eu não consegui emitir a certidão negativa da Justiça Eleitoral. E eu precisei ir no cartório para fazer a regularização. E quando eu mostrei para ele que eu estava tendo dificuldade numa outra certidão, fui solicitar uma ajuda, ele me disse: menina do céu, precisa mais documento para ser conselheiro tutelar do que para ser vereador. Né? Tu tem que comprovar mais idoneidade do que para ser vereador. Então, dá para a gente entender qual é a grandiosidade desse cargo, né? A responsabilidade que ele vai trazer. O Bruno muito bem colocou, é uma construção social essa eleição. Por muitas vezes, e a gente percebe isso pelo número baixo de candidatos, poxa, são 5 vagas, né? O conselho ele vai ser composto por 5 pessoas e nós temos 6 candidatos. Né? Cadê o pessoal que se interessa por essa construção tão importante?
Muitas pessoas dizem, mas isso é um trabalho que eu não quero, é muita incomodação, é muito problema. Mas que trabalho não tem problema e não tem incomodação, não tem dificuldade? Mas é o querer fazer isso. Às vezes as pessoas realmente não sabem o que é o trabalho, né? Tem os seus altos e baixos, tem as suas grandes dificuldades, mas eu, como mãe, às vezes eu me coloco assim, eu quero ajudar a construir uma sociedade melhor para os meus filhos também. Sim, né? Com certeza. Então, eu quero poder participar do desenvolvimento das escolas. Eu quero saber as crianças que estão tendo dificuldades nas escolas, não para ir lá e julgar elas de alguma forma, mas para, de alguma maneira, tentar ajudar que aquilo ali saia, né? Que aquilo ali se desenvolva e melhore. Então, a pessoa precisa ter esse perfil, precisa ter esse olhar, precisa ter esse cuidado, precisa saber que é um trabalho que exige extrema ética, né? Muitas noites, às vezes, em claro, muitos momentos que não vai saber para onde correr, né, Bruno? Isso. Às vezes tu tem ali um problema na mão, tu não sabe para onde tu vai. Então, é grandioso, é desafiador e precisa quem faz. Porque o conselho ele é uma entidade da sociedade. Ele não é do Ministério Público, ele não é da Prefeitura, ele não é. Ele é da sociedade. Por isso ele é eleito pela sociedade. Né? A gente é regido, a municipalidade coordena, claro, a gente recebe salário, né? O conselheiro recebe salário, o município faz essa coordenação. Mas quem demanda, quem delibera sobre a Constituição é a sociedade. Então, por que não se aproveitar desta oportunidade de escolher as pessoas mais bem preparadas e fazer isso? Né? Sim. Voltando, né, Bruno? A importância que a gente está chamando desde o princípio desse nosso bate-papo. Que o povo tem que ir lá avaliar, porque é importante a figura de vocês depois lá na resolução de problemas, né? Que não são poucos e muitos não são até... eu acredito que tem muito número não é exposto para proteger e acaba o pessoal achando que não tem esse problema, mas na verdade ele existe internamente. E onde que eu quero chegar agora contigo, Bruno, que realmente está vindo até em busca do teu segundo mandato, né? Terceiro mandato. Então tu já vai... assim, resumido, o que é um conselheiro tutelar? Digo, nós falamos ali da necessidade, tem que ir lá. A Arielle falou um pouco do perfil, do conhecimento, do desafio. Num resumo, o conselheiro tutelar, assim, na tua cabeça, se tu fosse... Cara, mas o que é o conselheiro tutelar? Qual é o papel? A Arielle já falou um pouquinho das responsabilidades, mas a figura, para nós tentar desenhar um pouquinho melhor essa figura, porque a gente fala num vereador, parece que a gente consegue desenhar um vereador muito fácil na nossa cabeça. O conselheiro tutelar a gente já tem mais dificuldade. Tá, mas eu não entendo muito o papel do conselheiro. As funções? O papel, o conselheiro tutelar, assim, de forma mais genérica, assim, o que ele faz na sociedade, as possibilidades. Tenta desenhar um pouquinho o papel do conselheiro tutelar. O meu ponto de vista, o conselheiro tutelar, ele é um intermediário. Ele recebe uma denúncia, ou recebe um problema e ele encaminha. Nós não executamos lá dentro do conselho tutelar. Tipo assim, a gente faz a proteção, sim, mas através de encaminhamento aos órgãos competentes. Então, quando uma pessoa vem para fazer uma denúncia, eu até sempre digo assim, são 3 lados. A denúncia vem para o conselho tutelar e tem o denunciante, no caso o denunciante traz a denúncia, ou o problema, no caso, e tem a pessoa que é denunciada, ou quem seria o causador do problema, né? Então, a gente escuta o denunciante e chama o denunciado, né, para uma conversa, para ouvir o lado dele, né? E, às vezes, as coisas têm, como eu falei agora, tem 3 lados. Você escuta a denúncia, fala com o denunciado tem a sua verdade, o denunciado tem sua verdade e ainda tem o outro lado da verdade. Então, o conselheiro tutelar ele tem que estar preparado para ouvir, saber ouvir, né? E saber o que ele vai fazer com aquela demanda, né? Para quem que ele vai encaminhar. Hoje, basicamente, vai para o assistente social, a Simone Pelin, no caso, designa, se vai para atendimento junto ao CRAS, se fica na secretaria dela lá, né? Então... É bem um papel de mediador. Mediador, né? Isso. Exatamente. Nós somos mediadores. Ouve, faz um filtro. Isso. Ouve o outro lado também.
tem que filtrar, tem que tentar colocar as duas coisas na balança, os dois, né? E aí, fazer num princípio, né, tem que ter um conhecimento, no caso, o que você percebe, e encaminhar, né? Aí a psicóloga que vai falar, coisa e tal, quem vai atender, vai conseguir atender, né? E vai conseguir, talvez, ajudar, algo assim, né? Esse papel que a gente está tentando desenhar. O conselheiro, ele buscando já o que tu falou do perfil, né, que tem que ter. Ele tem que ser um mediador, ele vai ter que ser um bom ouvinte, um bom, né, fazer esse meio de campo entre quem achou que não errou, mas errou, né? Enfim. Isso também, e não expondo. O Conselho Tutelar, ele é previsto também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, é aqui que eu quero bater de novo um pouquinho. Pode parecer assim óbvio, mas o papel do conselheiro tutelar, ele atua mais, né, com as crianças e adolescentes. Vamos determinar uma linha agora de idade de atuação do conselheiro. Certo. A criança, então, é caracterizada aquela até 12 anos incompletos e o adolescente é de 12, então, até 18 incompletos, né? Então, esse seria o grupo de atuação do Conselho Tutelar, né? Seriam as duas frentes, né, Bruno? Somente isso, não idosos, podem me corrigir, né? se eu estiver errada. São essas as duas frentes. Mas nada impede de que, se houver um caso, vamos dizer que numa família esteja havendo uma briga entre marido e mulher ou algo assim, e lá se encontre uma criança, que o conselho não seja acionado para atender a criança, não a briga do casal, mas aquela criança que está numa situação de risco também. Né? Então, sempre que houver uma necessidade de atender ou de defender algum direito de uma criança ou de adolescente, o Conselho Tutelar ele pode e deve ser acionado, né? Claro que a gente sabe que a gente não vive numa utopia, né? Que tudo não funciona às mil maravilhas. O ECA, ele é bastante bonito, né? Mas, infelizmente, o ECA só funciona quando as políticas públicas existem e funcionam também. E a gente sabe que muitas vezes não é assim. Né? Então, sei lá, a gente acha lá um jovem, né, Bruno, tá com um problema, uma situação X, faz o encaminhamento e tal, e a psicóloga determina que ele precisa de atendimento psicológico. Mas a família não tem condição, nós vamos buscar isso no SUS. O SUS tem uma fila de espera, né? Então pode demorar um pouquinho. Então, o ECA, eu digo assim, ele é muito bonito, assim como a nossa Constituição Federal, né? Ela é linda, mas infelizmente ela não se consegue cumprir ao pé da letra. Exatamente. Né? E aí, só complementando aquilo que o Bruno colocava antes ali de desenhar o papel do conselheiro tutelar, né? Muita gente acha que o conselheiro tutelar é aquele cara metido, que só vem aqui em casa para dar de dedo nas minhas dificuldades, nos meus problemas, né? Sim, apontar o que eu estou fazendo de errado. Mas é justamente aquela pessoa que veio ali para ajudar, né? Não para apontar, né, Bruno? Não é esse o objetivo. E a gente vê isso muito em sala de aula. Vou falar agora do jovem, né? Não da criança, mas a gente vê muito isso em sala de aula. O jovem, ele às vezes grita por socorro, ele se comporta de formas que grita, que é um pedido de socorro, a gente percebe. E quando a gente tenta intervir, de alguma forma, eles reagem de uma forma bastante violenta. Eles se fecham, eles choram, eles gritam, eles não vêm mais na aula, é uma reação natural do ser humano, tá tudo bem, né? E com o conselho é mais ou menos a mesma coisa, é aquela conversa, né? Não tá bom o jeito que eu tô fazendo, então pega e leva para ti. Né? Esse discurso aí é velho, né? E bem comum, né? Bem comum. Né? Então, é importante que a população se atente de que não é esse o objetivo. Se o conselho tutelar está batendo na tua casa, como se fosse uma polícia, por exemplo, que bate na tua casa para fazer uma verificação e você não tem nada a esconder, participa, colabora, auxilia, mostra que aquilo ali está tudo bem. E se eu estou fazendo algo que não está legal, eu tenho que aceitar e mostrar que eu posso ser ajudado e melhorar daquilo ali. É como qualquer trabalho. Se eu tenho uma dificuldade no meu trabalho, o meu colega vem e aponta aquela dificuldade, eu não tenho que ficar bravo, irritado, chateado. Eu tenho que agradecer e aceitar ajuda. E é isso que falta muito na nossa sociedade. E eu acho que por isso nós temos tão poucas pessoas interessadas em participar também. Criou-se um pré-conceito de que o conselheiro, ele é punitivo.
Ele Exato. chega para dar o veredito na situação e é bem pelo contrário, pelo que tu estava me falando e o que a gente acompanha, ele justamente ele vem, como o Bruno falou antes, né, mediar, quando tem que mediar, em loco, ele vai, há uma denúncia, ele vai realmente verificar se aquilo tem veracidade, se não é uma fofoca do vizinho, né? Então, a importância, o conselheiro, né? O conselheiro, eu vejo assim que é uma pessoa que tem que ter uma sensibilidade, né, muito aflorada, porque não vai chegar no momento de flores, né? Não. É sempre, ou quase sempre, fora as campanhas que obviamente vocês se envolvem, nós não podemos estar conversando depois, né, Bruno? Vocês chegam numa situação onde que há uma indiferença, há alguém, um denunciante, há uma situação divergência. Existe um desrespeito a algum direito, né? Algo não está sendo garantido para aquela criança, para aquele adolescente. E aí existe essa necessidade, né? Então, e eu como mãe me coloco no lugar dessa família. Pô, alguém chega na minha casa e diz, Arielle, tu tá fazendo errado com o teu filho. Tu não gosta nem que o pai ou a mãe, né, como avô, às vezes num caso, corrija você dentro da família. Imagina um conselheiro, o Bruno vindo lá de fora, agora o Bruno vai avaliar. Quem é o Bruno? Mas eles esquecem que está vindo o Bruno profissional, preparado, faz curso, tem preparação, tem formação para isso. Então, ele vem sabendo que ele não vai dizer, pai, não, tu está errado, o fulano está certo. Ele vem como mediador. E isso a comunidade tem que ver em vocês. É importante eles ir novamente, decidir qual a pessoa que externa essa confiança para um dia chegar a resolver um problema que você mesmo vai denunciar. Olha, meu vizinho lá de baixo, eu vejo que a criança deixam ela sozinha, tem um indício de abandono. Então, é o Bruno que vai resolver, a Arielle que vão lá resolver. Essas figuras que vocês estão hoje aqui na minha frente, é as pessoas que a população tem que sentir confiança em denominar lá, através do voto, que vão resolver a situação, né, Bruno? Isso. A gente é mediador, né? Que nem tu falou mesmo, mediador. A gente de preferência não confrontar com as pessoas, né? Não adianta chegar impondo. Eu não vou chegar na casa de alguém impondo, dizendo que ela está errada, coisa e tal. Não. Nós temos que ver qual é o problema, né? Porque o Conselho Tutelar é órgão protetivo da criança e do adolescente. Ele também não vai punir a criança e adolescente. Tem muita gente que diz assim, não, vou chamar o conselho para te corrigir em casa, né? Já começa uma distorção dizendo para as aí, crianças, né? Tipo assim, em casa, né? Vou chamar o conselho, né? Ou vou chamar o conselho para entregar você para o conselho, né? A gente escuta muito também isso, né? Ainda, né? Depois do ECA, que surgiu, no caso, o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Que surgiu, então, a gente escutava muito, durante os anos, a gente escutou muitas vezes já essa questão de entregar as crianças para o Conselho Tutelar, né? Mas nós somos órgãos protetores, que nem eu estava falando, né? A gente não vai fazer alguma coisa contra a criança, né? E também tem que mediar a conversa, né? E às vezes a proteção do filho vem numa conversa com o pai para ele mudar a conduta dele. Às vezes, que nem eu comentei, a conduta dele é de achar que deixar a criança 2 horas sozinha em casa, ele chegar mais tarde, ficar lá numa situação é normal. Normal não é. A criança, ela sozinha, ela não tem autonomia para com todos as coisas que cercam um lar hoje. Nem tudo é seguro num lar. Um gás, uma situação, uma piscina pode cair, tem um cachorro do vizinho, enfim, o adulto está ali, no caso, conforme a idade, né, obviamente. Mas são casos que acontecem. E eu quero trazer um pouquinho agora as próximas perguntas dentro para esse trabalho diário do Conselho Tutelar. A gente está trabalhando aqui as responsabilidades, a forma de atuação um pouquinho, né? Mas assim, obviamente dentro do Conselho tem campanhas também que vocês atuam de forma preventiva, né? Sim. O Bruno pode falar melhor que eu. O Bruno, né? 18 de maio é a principal, né? 18 de maio. Combate,
a campanha de combate contra a exploração, abuso e exploração de criança e adolescente, né? Então, é uma data que é bastante... Todo ano é feita uma campanha em cima disso, né? Junto com Secretaria de Assistência Social, Saúde, até Judiciário, né? Todas a educação, né? Também, né? Inclusive, esse ano teve teatro, né? Foi muito importante. A gente viu, foram vistos problemas com crianças lá dentro, na apresentação do teatro, né? Que surgiu o efeito e deu atendimentos, né? Então, simularam uma historinha e percebeu-se crianças que estavam com algum conflito, alguma coisa, né? E foram encaminhadas, né, para atendimento também, né? E isso já de anos atrás também já vinha assim, né? Mas as campanhas sempre a gente participa quando há possibilidade, né? Porque às vezes a tarefa do dia a dia não nos permite, né? Então, sim. Mas as escolas também, as instituições também estão mais engajadas, né? Atualmente está todo mundo com um olhar mais atento. Antigamente era só o conselho que me parece que tinha esse foco. Hoje as profissionais que atuam dentro de escolas, elas também estão sendo preparadas, até em virtude de algumas situações que a gente viu que aconteceu, trágicas aí, que envolveu outras situações, que eu acho que daí, como envolveu estudantes, alunos, bem dentro da classe que o conselheiro tutelar atua, eu acho que vocês tiveram aí de novo, foram profissionais que foram consultados, estavam no meio desse turbilhão, dessa problemática que envolveu aí os prefeitos, secretários de Estado, com a morte aí, infelizmente, de algumas crianças. Então, as campanhas são bem importantes. Sim. Outra coisa que, de repente, é importante salientar, vocês que estão se apresentando ao público como opção, também essa questão de mostrar quais são as possibilidades desse trabalho. Eu não sei, nesse viés aí, Arielle, se tu quisesse articular um pouquinho, porque nós temos que mostrar um pouquinho da grandeza que é esse profissional. Eu ainda como profissional do meio de comunicação, o desafio é a gente estar sempre trazendo vocês cada vez mais, fazer um pacto aqui com vocês depois de vocês virem e trabalhar. Eu sei que vocês eticamente não podem estar dando títulos às problemáticas e dando números. Não é assim que vocês trabalham, né? Não é assim que vocês irão trabalhar, mas a gente pode, de forma sistêmica e de forma organizada, trabalhando em cima de possibilidades, de casos, né? É bem delicado. O que eu quero dizer que eu estou diante, assim, hoje eu estou diante de vocês e vejo a responsabilidade que é estar aí. Uhum. É isso mesmo. Eu não atuo como conselheira tutelar hoje, né? Mas trabalhando com os jovens, a gente já consegue ter uma noção bem clara do que está acontecendo com a nossa sociedade. E não só com os jovens, mas com os adultos. E os jovens são reflexo dos adultos, né? Então, é sistêmico, né? A pandemia veio e aflorou ainda mais. A gente está trabalhando situações bem complicadas em sala de aula. Os professores que estiverem nos assistindo, eu tenho certeza que vão concordar comigo. As dificuldades, elas são imensas na questão emocional, na questão de valorização, da pessoa se valorizar e saber que ela tem capacidade para fazer. E pegando esse gancho que eu trabalho mais, que é o lado do profissional, né, do mercado de trabalho, como cada vez mais as empresas precisam de pessoas bem colocadas e bem estruturadas. A gente está pegando famílias que têm problemas, e eu não estou falando da família dos outros, eu estou falando da minha também, eu estou falando das famílias, né? E pegando jovens e crianças que estão trazendo traumas, que não estão conseguindo ser tratados e que vão se transformar em adultos com problemas cada vez maiores, né? E que, infelizmente, o nosso sistema público não consegue atender.
né? Então, não adianta, é aquilo que eu falava antes, é uma utopia. O ECA é lindo, a Constituição é linda, o SUS é maravilhoso, mas ele não consegue dar conta da demanda, né? Nós moramos numa cidade pequena, numa cidade interiorana, maravilhosa, segura, com ótimas escolas, com um sistema de saúde que funciona, né? Com ótimos profissionais para nos atender. Mas não são tudo flores, né? E a gente precisa abrir os olhos e perceber isso. Então, eu me coloquei à disposição, aquilo que eu falava antes, porque eu quero fazer parte dessa construção social que vai trazer uma melhora significativa. Não que quem está não está fazendo, ou que quem está não só no conselho, mas nas outras políticas públicas que atendem, não estejam fazendo nada. Mas eu sei que eu posso ajudar, eu sei que eu posso colaborar, tanto pela minha experiência, como pela minha formação, pela minha visão e tal. Eu sei que eu posso contribuir e de uma forma muito positiva. Então, por isso, né? Muitas pessoas perguntam, por ele, por que tu vai te colocar lá, é só problema e tal? Eu disse, mas e daí? Eu quero problema para minha vida, eu quero ajudar a resolver, porque eu não quero depois na frente ver as coisas piores. Então, se eu puder, de alguma forma, pactuar com isso de forma positiva, por que não? Sim, né? sim. E o Conselho Tutelar, ele tem esse poder, né? Ele tem esse papel. O Bruno colocou, as rotinas, elas às vezes engolem a gente, né? E não dá tempo de pensar em muitas coisas diferentes. Mas a escola, por exemplo, a escola é um caminho fantástico para a gente ter acesso a esses jovens de uma forma mais preventiva, né? Então, acho que muito mais do que atuar no problema, o Conselho também tem a capacidade de atuar na prevenção, né? Agora, como isso vai acontecer, se isso é o Ministério Público que vai elencar, se isso é uma Secretaria de Assistência Social que vai alavancar, né, Bruno, para depois o Conselho executar, isso são estratégias que precisam ser discutidas à frente. Eu não estou aqui fazendo uma campanha com promessas, né, políticas. Sim. Não é isso. Mas é o que eu vejo, como o Conselho ele trabalha na promoção e defesa. O ECA diz isso, né, Bruno? Isso. Promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, promoção é mostrar. E se uma coisa é certa, é que quando eu estou em sala de aula com esses jovens, eles não sabem. Eles não sabem. A gente fez várias palestras, eu trago profissionais de fora, né? Falar sobre assédio sexual no trabalho. Eles não sabem o que é. Não sabem identificar, não sabem como se defender. Mas por que eles não sabem? Porque eles não foram ensinados. Mas por que eles não foram ensinados? Talvez porque os pais também não saibam. Sim, né? Então, isso é sistemático. E não adianta a gente exigir de alguém uma coisa que ele não sabe. É uma ingenuidade, é uma coisa que não se construiu. E o Conselho tem esse poder. Claro, junto com toda a rede, né? Ele pode fazer isso também. Então, pode o Conselho fazer. mesmo pode estar indo nas escolas, trabalhar. Sim. Pode estar indo nas escolas, ministrar palestra, coisa e tal, né? Mas normalmente se faz com o órgão de proteção, no caso, assistência social, saúde. Né? Toda a rede trabalhando junta, sim, né? Sim, eu acho que aí a pegada é junto. E Bruno, tu que vem de outras, já um pouquinho mais um histórico, mas às vezes, cada candidatura, tu se depara com uma outra problemática, porque os problemas eles evoluem. Aqueles que foram problemas para os conselheiros tutelares há 10 anos, eles deixaram de existir e tem outros, né? Tem a cada tempo as situações, as problemáticas também elas se apresentam de forma diferente, que nem nós tivemos esse caso aí das crianças que têm uma situação clara de algum problema, que invadiram as escolas e fizeram atrocidades. Então, assim, a cada tempo, cada candidatura, cada tempo, o conselheiro ele tem que evoluir e as problemáticas são diferentes, né? Os problemas surgem a cada dia e nunca são um igual ao outro, né? É um aprendizado constante no Conselho Tutelar. Isso. Né? Falando em candidatura, antes eu falei que eu estou no terceiro mandato. Na verdade, eu estou no terceiro mandato exercendo agora. Eu estou concorrendo no quarto mandato agora. Primeiro foram 3 anos, depois 4 anos... E depois eu me inscrevi, no caso, e não passei. Agora eu estou como suplente, entrei como suplente no terceiro mandato e estou concorrendo ao quarto mandato no Conselho Tutelar. Então foram 8 anos de atuação, 8 anos e pouquinho, né? E durante esses 8 anos, realmente, as coisas, os problemas vão evoluindo também, né?
todos estão aptos, na verdade, no caso, porque a gente passa por uma preparação e depois da eleição vai ter treinamento e coisa e tal, né? Todos vamos estar aptos para assumir, né? Mas, que eu quero dizer assim, alguém de confiança, né? Não, de confiança. Onde que eu quis chegar também com a pergunta é que a Arielle, que está indo pela primeira vez, né, e o Bruno, que já vem de algumas, vocês, o novo mandato, ele entra de forma quase entra de forma igualitária, porque os problemas que se resolviam no passado não vai ser o problema. O Bruno vai ter que aprender junto com... Vão ter que treinar, vão ter que buscar dados, formas diferentes. Então, coloca o novo de igual com o que já tem uma experiência, porque Itapiranga não é a mesma, mais de 12 mil habitantes. A Itapiranga não tinha X mil migrantes na cidade, eles vêm com outra cultura, outra forma. Então, assim, é claro que tu tem mais segurança no que você quer, porque você já atuou. Mas as problemáticas, o povo tem que entender que a Arielle vão estar todo mundo de forma igual, né, encarando uma nova sociedade que está se comportando de forma diferente e tem que ir lá buscar atuação. Então, o candidato que já vem de uma experiência, ele tem igual desafio de que quem está entrando. Isso. E é muito bom entrar pessoas novas, com um novo olhar, conhecimento um pouco diferente, senão o conselheiro está ali 4 anos, aquilo parece que fica meio que na mesmice, né? Quando se conforma de, às vezes, não conseguir resolver, e vem o outro e vem com inconformismo e parte para cima, né? É uma situação... Todas as vezes que entrei novamente no conselho e com pessoas novas e coisa e tal, eu percebia que é muito bom ter as pessoas que entram com fôlego, com vontade e querem resolver também, né? E também com uma visão talvez diferente, né? Sim, isso é como num trabalho, numa outra estação. Para a gente encaminhando aí para o final desse nosso bate-papo, Arielle, de repente queira abordar ainda algum assunto que tu queira para esclarecer, para que as pessoas que estão vão assistir o programa, eles tenham que saber da sua candidatura. Então, Ilvar, eu acho que ficou bem claro que o desafio, enquanto conselheiro tutelar, ou conselheira tutelar, ele é gigante, né? E que ele não está só na mão do grupo, né, que vai se formar ali, essas cinco pessoas que vão formar o colegiado, mas que depende de uma estrutura, de uma rede imensa para que as coisas realmente aconteçam. Então, eu ouvi muitas coisas agora, nesses dias que a gente está em campanha, né? Pessoas que... mas o fulano prometeu que vai me ajudar num processo de guarda, num processo de tutela, numa situação assim, assado. O conselho não decide nada. O Bruno foi muito feliz na fala dele antes. O conselho, ele é um órgão que vai ali para fazer a intermediação. A partir do momento que ele enxergou a situação, elaborou um relatório e encaminhou, né, Bruno? Saiu da mão dele. A decisão de quem fica com quem, de quem paga o quê, de quem vai preso, de quem não vai, essa é totalmente do judiciário, a partir da investigação e delimitação deles. O conselho não apita mais nada. Pode ser chamado o conselheiro para expor alguma coisa que ele queira, né? Assim, depor alguma coisa assim. Mas ele não demanda, ele não delibera sobre, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito importante para a população. Promessas de ajuda, elas não podem existir, até porque não convém, né? Não é nem ético, né, prometer algo nesse sentido se você está se candidatando a essa vaga, tá? Mas, enfim, eu acho que o que tu quer saber, né, por que votar na Arielle? Também, né? Por que votar na Arielle? Tá? Então, assim, eu sou uma pessoa muito preocupada com a sociedade, com as pessoas, e até muitas vezes eu sofro por isso, sabe, Ilvar? Porque eu penso muito mais no outro do que em mim. E esse é um trabalho que eu me trabalho muito, porque os meus alunos podem comentar aí embaixo, né, no vídeo, que a prof volta e meia deixa de fazer as coisas dela para atender um aluno, responde final de semana, de noite, ajuda isso, prof, pelo amor de Deus, né, me ajuda a fazer tal coisa, e eu tô sempre lá no que eu posso, ajudando eles. Tenho ex-alunos que até hoje me chamam, passam na rua, e aí, prof, não sei o quê, né, saudades e tal. E isso para mim é gratificante, eu gosto disso, eu gosto de saber que eu tenho um lugarzinho lá no coração de todos eles, né. E eu quero conseguir fazer esse trabalho com mais
pessoas, com mais jovens, com mais crianças, porque é importante. Eu vejo que é importante e eu posso fazer, né? Eu consigo fazer. Então, esse é o meu objetivo hoje, enquanto conselheira tutelar, né? É poder abrir mais ainda os braços e acolher mais pessoas. E aí não só fala da criança e adolescente, mas da família, de uma forma geral, né? Tanto que o meu santinho lá tá pelo bem-estar da família itapiranguense. Eu quero... porque não adianta eu ter uma criança, um adolescente bem cuidado e um pai e uma mãe desestruturados, né? Sim. Aí, como mãe, eu falo desestruturado por quê? Porque o trabalho é estressante, porque a rotina é cansativa, né? Porque a construção social, ela não tá me permitindo ser uma boa mãe, um bom pai, ou ter uma boa família. A gente não pode ser hipócrita, né? Eu gosto dessa palavra, a gente não pode ser hipócrita. A gente precisa ser bastante empático e atencioso a essas questões. E eu me sinto preparada a esse nível, né? Além de ter um conhecimento bom da parte da legislação, de conseguir ter um bom trato com pessoas, né? Então, acho que tudo isso me capacita de uma forma bastante positiva. Mas o voto, ele é livre, né? Eu sou numa democracia. Então, eu venho aqui e peço o voto, né? Eu peço esse voto de confiança. Não é obrigatório, ele é facultativo. É um domingo. Eu também gosto de ficar em casa sem compromisso no domingo. Mas o dia é cumprido, não vai ter fila. Então, vem lá e vota. Se eu for digna desse voto, agradeço de coração. Né? Eu acho que é uma baita oportunidade e eu tenho certeza que eu vou conseguir retribuir isso também com muita paixão por esse trabalho, para fazer um bom trabalho. Perfeito. Bruno, as considerações aí final para o teu público que tu queira buscar para ter a tua confiança. Primeiramente, quero agradecer também, no caso, a oportunidade, né? E pedir para o pessoal que vão até as urnas dia 1º de outubro, escolham um candidato, me coloco à disposição. Como eu falo durante a campanha, agora estou falando com o pessoal, né, que exerçam a cidadania, coloco o meu nome à disposição, meu número 103, né, e é isso, Gilmar. Estou fazendo um trabalho junto ao Conselho Tutelar, pretendo continuar, né, nesse trabalho, né, em prol do bem da criança e adolescente, das famílias também, inclusive, que é importante. Se tem uma família que não está estruturada, como é que vai estruturar uma criança, um adolescente? Como vai dar um caminho de uma sequência, no caso, né? Mas é isso, obrigado pela oportunidade. Muito bem, você que está nos acompanhando de casa, esses foram os candidatos hoje que tiveram aqui na nossa bancada, a Arielle Schneider. Número 102, porque eu não falei. Sim, tu não falou teu nome. Número 102, por favor, Bruno não esqueça. Toiler, né? Número 103. Que é 103, já estão aí, vocês já têm uma ideia. Nosso papel aqui na bancada é tentar expor um pouquinho do trabalho deles e o perfil deles quanto a exercer esse papel. Mas eu fico muito feliz e agradeço a vinda de vocês aqui nesse debate Itapiranga, e fica a bancada aqui aberta já desde já, caso vocês sejam escolhidos aí pela população, de voltar e a gente debater mais sobre questões pertinentes aí à função de vocês. E agradeço também a você que nos acompanhou em mais um debate Itapiranga e até o próximo programa.